Bom, vamos para o 7. O 7, na verdade, é aquele tipo de problema que ele começa a trilhar o caminho para o que a gente chama de movimento em duas partes, né? Ou dois movimentos. Então você acaba tendo um corpo, um móvel, um carro, andando por um trecho a uma certa velocidade e depois ele anda um outro trecho a uma outra velocidade. É uma questão que o enunciado remete a uma interpretação um pouco mais complicada. Então, por isso que a gente pede, faz um desenho, é uma conversa com você mesmo, trilha um processo de solução. Aí sim você consegue entender o que vai acontecer na questão. Né? Então, é uma questão que tem tudo a ver com a cidade de Paulínia, porque olha que bacana. Para multar motoristas com velocidade superior a 90 km por hora, um guarda rodoviário munido de um binóculo e cronômetro aciona o cronômetro quando avista o veículo passando pelo marco A de uma estrada e faz a leitura do cronômetro quando vê o veículo passar pelo marco B, situado a 1.500 metros de A. Então, não sei se você sabe, para multar um veículo, você não precisa necessariamente ter um radar. Tá? O guarda ele pode fazer isso com um cronômetro, tá? Com um cronômetro de celular, por que não? Tá? Ele sabe, ele vai lá numa pista, ele sabe que a distância entre duas placas, ou uma ponte, uma placa, ou qualquer ponto de referência que ele tenha, né? Ele consegue ali medir a distância, que nesse caso ele me informou, né? A distância total, vou colocar esse índice aqui que é importante, é de 1.500 metros, e ele sabe que o veículo deveria fazer isso com uma velocidade média de 90 km por hora. Aqui eu já quero chamar a atenção de uma coisa que você já deve estar prestando atenção, que você já tá igual eu, né, careca de saber isso aí no ano passado. Você não pode misturar quilômetro por hora com metro. Então você tem que, sempre que você vê essa mistura, dividir por 3,6, tá? Vai dar 25, mas novamente, tá aqui a prova, 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. Então você vai ter um número agora que pode ser misturado, porque 25 metros por segundo pode combinar com 1.500 metros. E aí o guarda, ele calcula o tempo que o automóvel deveria gastar para sair de uma placa e chegar até a outra, né? Sair de um ponto e chegar até o outro. Então, quando você olha para a trajetória total, você consegue ter essa previsão, né? Ele deveria vir a uma velocidade de 25 metros por segundo e percorrer a distância de 1.500 metros num determinado tempo ΔT, que a gente também pode chamar de T, tá? Não tem problema nenhum. E aí vai ficar que esse T aqui vai ser 1.500 dividido por 25, tá? Você vai estar com a calculadora em casa, mas aqui eu quero dar uma forçadazinha na simplificação, acho que fica fácil, né, de vocês entenderem. Aqui, ó, por 5 dá 3, então isso vai ficar 300, e por 5 dá 5, aí fica bem legal, porque se 30 dividido por 5 é 6, 300 dividido por 5 é 60. Então o guarda ele pode fazer isso. Ele não precisa do radar para multar o veículo. Ele mede o intervalo de tempo com um cronômetro e ele sabe, ó, se o carro gastar menos de 60 segundos, eu multo ele, porque ele estava acima da velocidade superior permitida. Se ele gastar igual 60 ou maior que 60, beleza, ele estava mais devagar, por isso que gastou mais tempo, pode deixar ele passar sem problema nenhum. Tá? Agora, por que eu falei que esse exercício tem tudo a ver com Paulínia? Porque é exatamente isso que acontece em Paulínia. Olha lá, um motorista passa pelo marco A velocidade bem tranquila, né, de 144 km por hora, porque eu acho que é isso que acontece nessas rodovias aí, né? Então, um cara vem chutando o balde, ele vem a uma velocidade de 144 km por hora. Né? Já para chamar a atenção de vocês, né? Ó, 144 km por hora, não pode. Então vamos lá, vai dar 40, mas beleza, tá ali, divisão para você. Então já vou adotar que ele vem na velocidade de 40 metros por segundo, né? Não sei o que o cara tá fazendo, a gente tá competindo com o Ayrton Senna, né? Para ver se vai para além também, né? Então a velocidade aqui de 144 km por hora, e ele mantém essa velocidade por 10 segundos. Aí o que acontece em Paulínia? Acontece isso daqui, quando o cara percebe a presença do guarda. Então ele mantém essa velocidade aqui até um ponto intermediário por 10 segundos,
Aí ele vê, opa, tem um radar ali na frente, né? Tem um guarda, né? Pum, ele enfia o pé no breque. Nossa, é insuportável, porque aí você vê o cara vem a 40 km por hora na rodovia, mas tá bom. Então ele faz uma certa trajetória com uma velocidade muito alta num certo intervalo de tempo. E aí, desculpa, não minha pergunta, como ele não quer ser multado, né? Porque ele é um deus, né? Ele não quer ser multado, ele quer andar essa velocidade mesmo assim não ser multado. Ele pergunta que velocidade média deverá ter esse motorista para ele não receber a multa. Então, na verdade, a jogada aqui é o seguinte: que velocidade que ele tem que fazer no segundo trecho para que ele consiga terminar essa trajetória toda em 60 segundos. Então, na verdade, esse exercício mexe muito com essa questão de organização. Tá? Uma organização para você entender quais são os dados que você precisa ali para fazer a conta. Então, para eu descobrir qual é a velocidade que ele tem que ter para terminar, claro, eu vou precisar do deslocamento que ele vai andar só no segundo trecho e do tempo que ele tem para andar só no segundo trecho. Vamos começar pelo tempo que está mais fácil, né? Porque a gente já fez a conta total e sabe que o guarda vai multar quem passar abaixo de 60 segundos. Então ele tem que fazer no mínimo em 60 segundos. Agora, quando a gente olha para o enunciado, ele já falou que ele percorreu 10 segundos desse primeiro trecho. Então, desses 60, ele já gastou 10 nessa velocidade. Então, é claro que sobram 50 segundos para ele fazer o segundo trecho, tá bom? Uma questão de tempo. Ele vai fazer em 60 segundos, já gastou 10, então ele tem que percorrer esse segundo trecho aqui em pelo menos 50. Pode ser 51, 52 sem ser multado, mas a gente está numa situação limite, por isso que a gente vai colocar 50, né? Agora, a segunda mais complicadinha, quer dizer, não tão complicadinha, né? Mas a segunda pergunta que a gente tem que responder é quantos metros ele vai ter que fazer isso aqui. Quantos metros ele vai percorrer para conseguir chegar lá na placa final. Você sabe que a distância total é 1.500 metros, mas você não sabe quantos metros ele andou aqui no início. Ué, não seja por isso. A gente faz aqui, logo abaixo do trecho total, a gente mexe com o primeiro trecho. Então, o primeiro trecho você sabe que ele está vindo a uma velocidade de 40 metros por segundo e vai andar assim durante 10 segundos. Então, multiplicando em x aqui, vai ficar 40 vezes 10, ele andou 400 metros. Então, olha que bacana. É o mesmo raciocínio, né? Porque desses 1.500 total que ele tem que fazer, esse primeiro trecho aqui, ó, já gastou 400 metros. Então, se o trecho total é 1.500 e eu já gastei 400, é lógico que eu tenho 1.100 metros para percorrer no final, né? Porque eu estou fazendo uma conta de menos, 1.500 menos 400, 1.100 metros que eu tenho que fazer no fim. Aí sim, então agora você consegue, vamos colocar aqui, né? Porque aqui estão os dados, agora você consegue responder para este semideus, né, essa pessoa que quer andar 144 km por hora e não ser multado, qual é a velocidade que ele tem que ter no segundo trecho para não receber a multa. Porque daí você já tem que ele vai ter que andar 1.100 metros de distância em 50 segundos. Maravilha, 110 dividido por 5 dá 22, tá? Tá aqui a prova. Eu quero fazer mais uma continha ainda aqui para mostrar uma coisa mais realística, porque essa unidade não é muito utilizada no nosso dia a dia. Essa pessoa ela vai ter que andar aproximadamente aí a 79,2, vamos colocar aí uns 79 km por hora para não ser multada e se salvar desse processo. Mas é um exercício bacana, tá bom? Um exercício bacana que, claro, ele tem as suas continhas, mas ele treina muito essa questão estrutural, né? Enxergar o que eu quero, o que eu tenho, o que falta, como chegar lá. Então, isso que a gente usa bastante, por isso que a gente cobra isso na DP, tá? Para que você consiga, através desse tema, que é claro, você não vai ficar fazendo essas contas aqui no dia a dia, né? Você não vai ser uma pessoa que vai ficar andando 144 km por hora numa rodovia. Você vai andar próximo da velocidade limite. Mas esse exercício ele treina isso, né? Olha, numa situação ideal você consegue enxergar, você consegue desenvolver esses passos intelectuais para chegar lá. Por isso que é um exercício bem bacana, tá? E que vocês têm que treinar nessa lista de revisão.
Simbora pro 8 agora então.